Só para fazer Não um tem pequeno ar? resumo. Quer que ponha ar? A gente coloca. Não precisa. Só para fazer um pequeno resumo do que a gente viu nas semanas anteriores. A gente, na verdade, falou bastante sobre que o povo de Israel aqui embaixo, ele vai guiando meio que o mundo, né? Vai guiando o mundo. Como vai na energia, vem de Hashem, mas depende de nós, da nossa conduta. Então vamos começar a estudar o Perek Het hoje. A gente vai ver algo interessante, mas eu queria fazer uma pequena akdama, uma pequena introdução. Antes de ler o texto, vamos tentar hoje estudar o Perek Het e o Perek Tet, para ver o que o Rab Chaim Volozhin fala aqui. Então, uma pequena introdução. Existe um conceito chamado Kruvim. O que é Kruvim? No Beit HaMikdash tinha o Aron. O Aron era o Aron HaKodesh, que é o Kli, o utensílio mais sagrado que tinha no Mishkan, que lá ficavam as Luchot Abrit, as tábuas da lei. E em cima do Aron tinha dois Kruvim, dois anjos, aparência de crianças talvez. Dois Kruvim, um do lado esquerdo, um do lado direito. E tem uma contradição nos Psukim, como que era a posição dos Kruvim, certo? Desses dois anjos, essas duas crianças que ficavam lá. Vocês já devem ter visto a foto. Quer dizer, uma foto não é bem o que era. Então, um passuco fala que eles ficavam olhando um para o outro, como se fosse que estavam abraçados um com o outro. E o outro passuco fala que eles olhavam para frente, tipo, não ficavam olhando um para o outro. Olhavam, Penehem Labai, ficavam olhando para casa. E a Gemara pergunta, peraí, tem aqui uma contradição. Quer dizer, os Kruvim eram os mesmos, o Aron era um só. Então, eles olhavam um para o outro ou olhavam para casa? Então, tem duas opiniões na Gemara de como entender a contradição, como responder à contradição desses psukim. Uma resposta fala, olha, na verdade, tudo dependia da situação do povo. Na verdade, um cruvo, um desses anjos, uma dessas crianças representava Deus e a outra representava o povo de Israel, certo? E tudo dependia da situação do povo. Se o povo fazia a vontade de Deus, então estavam olhando um para o outro, abraçados, juntos, amigos. Mas quando no caso do Shalom o povo não fazia a vontade de Deus, então cada um olhava para um canto, certo? Ficavam de mal como se fossem. E a outra opinião fala não era essa a situação. Eles sempre olhavam um para o outro, só que não era assim, olhavam um para o outro cara a cara, face to face. Era assim, ficavam um pouco de lado, Ok. Então essas são as duas opiniões que aparecem na Gemara sobre o Inyan dos Kruvim. Então, mas esses eram os Kruvim. Os Kruvim eles ficavam em cima do Aron, que é o Kli mais sagrado do povo de Israel, que lá ficava Luchot Abrit. Os Kruvim representam o povo de Israel e a Kadosh Baruch Hu, né? Um representa a Deus e o outro representa o povo de Israel. E a pergunta é qual que era a posição deles. Será que era um olhando para o outro ou um virado para o outro? Então a Gemara traz uma discussão que uma opinião diz que tudo dependia da situação do povo de Israel. Se o povo de Israel estava fazendo a vontade de Deus, eles estavam abraçados, olhando um para o outro, cara a cara, como dois amigos. Quando no caso do Shalom o contrário, então eles viravam a cara um do outro, certo? Era um espelho da nossa situação. E a outra opinião fala, não tem nada a ver. Os Kruvim, mesmo que um representa o povo de Israel, Deus, e o outro representa o povo de Israel, eles, Pashut, estavam um na frente do outro, só que um pouco inclinados. Tá claro? Então eu vou ler isso dentro. Hazal, eles falam em Masechet Baba Batra como que eram os Kruvim, eles trazem uma discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Elazar, para como entender o Pasuk, e o Nefesh HaChaim traz aqui as duas opiniões. Mas o Nefesh HaChaim ele faz aqui uma pergunta fantástica. Ele fala assim, olha, de acordo com a opinião que fala que os Kruvim olhavam um para o outro, na hora que o povo de Israel faz a vontade de Deus, e na hora que eles não fazem a vontade de Deus, eles viravam a cara um para o outro, eu consigo entender. Os Kruvim realmente representam a Hashem e ao povo de Israel, então dá para entender que a situação deles depende da situação do povo de Israel. Isso aqui está claro, não tem perguntas sobre essa opinião. Mas a segunda opinião, que também concorda, assim falou o Nefesh HaChaim, também concorda que os Kruvim representam a Deus e ao povo de Israel. Só que ele fala, olha, os Kruvim eles estão sempre olhando um pouquinho de lado, certo? Eles não estão olhando cara a cara, sempre eles estão um pouquinho de lado. Qual que é a lógica dessa opinião? Por quê? Porque eles não estavam... Qual que é a lógica? Porque
Se os Kruvim tá ali, quando Deus colocou os Kruvim em cima do Aron, ele colocou os Kruvim numa situação de que o quê? Que o povo de Israel estava fazendo a vontade de Deus. Quando o Beit HaMikdash foi construído, quando o Mishkan foi construído, o povo de Israel estava fazendo a vontade de Deus. Então os Kruvim foram colocados na posição de... Agora, por que então esse Atzdedei Atzdudei? Por que esse conceito de que eles olhavam um pouquinho de lado? O que isso representa? Ou seja, o que a Torá quer falar? Olha, mesmo que o povo de Israel, Deus, um representa Deus, outro representa o povo de Israel, eles estão olhando um para a cara do outro, mas eles olham um pouquinho de lado, não olham a mais cara a cara. Por quê? Qual que é a lógica dessa opinião? Assim pergunta o Nefesh HaChaim. Na verdade, os Kruvim de Shlomo HaMelech, eles estavam olhando um para o outro, só que um pouquinho olhando de lado. E a pergunta é por quê? Então, vem o Nefesh HaChaim e vai começar a explicar isso aqui da seguinte maneira. Va'inyan como shamru perek Keitzad mevarchim, a Gemara em Masechet Brachot ela fala, no pasuk do a gente lê no pasuk do Kriyat Shema todos os dias, 2 vezes por dia, ve'asafta deganecha. Certo? Ou seja, Hashem, ele dá pra gente como se fosse uma brachá, e a gente fala, olha, ve'asafta deganecha tiroshcha veitzadecha. Você vai leesof, você vai conseguir trazer para sua casa, armazenar na sua casa, todas as suas plantações, de trigo, de azeitonas, de uva, ou seja, tudo aquilo que você plantou, que representa a parnassá da pessoa, você vai conseguir ver brachá, você vai conseguir ter brachá com isso, você vai ter uma bênção enorme. Ve'asafta deganecha tiroshcha veitzadecha. Você vai juntar para sua casa, tudo aquilo que você se esforçou, plantou, trabalhou, você vai conseguir juntar, trazer isso para sua casa, leesof, e vender e ter parnassá. Certo? Só que a Gemara pergunta, peraí, ve'asafta deganecha tiroshcha veitzadecha, quem vai fazer isso? Ve'asafta deganecha, quem vai ir lá no campo para colher o trigo e trazer o trigo, armazenar o trigo em casa? É o homem, certo? O Yehudi vai lá trabalhar e ele vai fazer isso. Mas peraí, pergunta a Gemara, está escrito no pasuk, Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha, vehagita bo yomam valayla, que o livro de Torá tem que ficar aberto para você 24 horas por dia. Vehagita bo yomam valayla, você não pode se largar, você não pode largar. Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha, nunca largue o livro de Torá da sua boca. Vehagita bo yomam valayla, dia e noite, estude Torá. Peraí, se eu tenho que ir no campo para cuidar do meu trigo, da minha plantação de azeitonas, da minha plantação de uvas no meu vinhedo, cuidar da minha parnassá, Torá matei alea, quando eu vou estudar a Torá? Tem aqui uma contradição. O que a Torá espera de mim? A Torá espera que eu estude Torá yomam valayla, literalmente dia e noite, fique conectado com Deus dia e noite na sinagoga, lendo Teilim, estudando Torá. Ou a Torá espera de mim que eu vá no campo, asafta deganecha, tiroshcha veitzadecha, e cuide do trabalho. O que a Torá espera de mim? Então a Gemara trouxe 2 opiniões para explicar que não tem contradição entre nesses psukim. Tem a opinião de Rabi Ishmael e a opinião de Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Ishmael fala, olha, a Torá, o que ela espera de você? Anheg baem minag derech eretz. A Torá espera que você junte as 2 coisas. Que você também faça isso e também faça isso. Aneg bahem minag derech eretz. Junto com o estudo da Torá, que você tem que estudar dia e noite, também trabalhe. Também vá no campo, vai cuidar do seu vinhedo, vai cuidar do seu trigo, vai cuidar da sua parnassá. Rabi Shimon Bar Yochai fala diferente. Rabi Shimon Bar Yochai fala, olha, depende. Quando nós, povo de Israel, não fazemos a vontade de Deus, aí a gente tem que colocar a mão na massa. Tem que trabalhar, vai ter que ir no campo, vai ter que plantar, colher, vender, fazer o vinho. Vai ter que trabalhar. Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas quando o povo de Israel faz a vontade de Deus, aí não precisa trabalhar. O nosso trabalho vai ser feito pelos outros povos. Melachtan nascer bidei achirim. O nosso trabalho vai vir outras pessoas e vão cuidar. Vão cuidar do nosso campo, vão cuidar da nossa plantação, da nossa comida, da nossa parnassá. Ou seja, fala Rabi Shimon Bar Yochai, na hora que o povo de Israel faz a vontade de Deus, então Elo yamush sefer haTorah hazeh mipicha. Aí você vai estudar a Torá dia e noite. O Yehudi vai viver no Beit HaKnesset, vai viver no Beit HaMidrash, não vai ter que trabalhar, não vai ter que se esforçar. Essa vai ser a vida, essa é a vida ideal.
é a vida de quando o povo de Israel faz a vontade de Deus. Quando o povo de Israel não faz a vontade de Deus, ou seja, eles não estão andando no caminho correto, a gente já vai entender o que é não andar no caminho correto. Aí você vai ter que também trabalhar. Você vai ter que ir, pegar o seu trigo, fazer o pão, vender o pão para ter a tua parnassá. Certo? Pode. E o castigo de Adão, que vai ter que suar para ganhar o sustento? É um castigo, né? É um castigo. Então, Rabi Shimon Bar Yochai fala, olha, esse bezat apega tu halechem é um castigo. É na hora que você não faz a vontade de Deus. Na hora que você faz a vontade de Deus, fala Rabi Shimon Bar Yochai, você vai estar no Beit HaKnesset, vai chegar às 6 horas da manhã no primeiro minyan, chegar às 6 horas da manhã no primeiro minyan, vai rezar shacharit 1h30, depois vai tomar um café, vai ser servido pelos outros, café como se deve, não vai ter problema de comida, vai ficar além do Teilim, estudando Torá, até Minchá, depois vai dar uma descansada, vai voltar, vai ser uma vida só de Kedushá. Você está falando de quando o Mashiach chegar. Assim fala Rabi Shimon Bar Yochai, numa época que o povo de Israel faz a vontade de Deus. Mas numa época que o povo de Israel... Não, quando existe assim, a Rabi Shimon Bar Yochai fala assim, esse é o ideal. E as mulheres? As mulheres é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu acho que a gente tem que trabalhar dobrado. Não tem diferença, certo? Agora, Rabi Ishmael, ele fala, não, Rabi Ishmael fala, olha, tem que juntar, tem que mesclar as duas coisas. Tem que mesclar. Agora, não é que o Nefesh HaChaim, ele explica, eu vou ler isso dentro, não é que Rabi Ishmael, ele fala, olha, na hora que você está trabalhando, você larga a Torá, você se torna outra pessoa. Não, na hora que você está trabalhando, você também está conectado de um certo modo com a Torá, mas você também tem que abrir parte do seu dia, parte para trabalhar em alguma coisa. Agora prestem atenção, antes de eu explicar o que o Nefesh HaChaim quer falar sobre essa discussão, uma pequena observação que não está ligado com o contexto do Nefesh HaChaim, mas para a gente entender essa discussão filosófica que tem entre Rabi Ishmael e Rabi Shimon Bar Yochai de uma maneira um pouco diferente. O Hatam Sofer escreve algo fantástico. O Hatam Sofer em Masechet Sukkah, ele escreve algo fantástico. Ele fala assim, olha, toda essa discussão de Rabi Ishmael e Rabi Shimon Bar Yochai é somente fora da terra de Israel. Fora da terra de Israel, lá, Rabi Shimon Bar Yochai, ele fala que a gente não precisa trabalhar. Que lá é estudar a Torá o dia inteiro, porque essa é a única maneira de se conectar com Deus. Mas aqui na terra de Israel, fala o Hatam Sofer, não é lógico falar que nós vamos ficar estudando Torá 24 horas e os nossos campos, o nosso sustento, tudo isso que é considerado mitzvah Tishuv Eretz Israel. Qual é a definição da mitzvah de morar na terra de Israel? Existe uma mitzvah da Torá de morar na terra de Israel. Essa mitzvah não é uma mitzvah como todas as outras mitzvot. Ela é uma mitzvah klalit. Ela é uma mitzvah global. Ela engloba dentro dela muitas mitzvot. Na verdade, de acordo com o Rashi e o Ramban, todas as mitzvot estão englobadas dentro dessa mitzvah. É uma das mitzvot pilares do povo de Israel, morar na terra de Israel. Pena que as pessoas não procuram, muitas vezes não procuram. Baruch Hashem, nós estamos aqui. Mas é uma mitzvah super ultra importante, uma mitzvah pilar, global. Morar na terra de Israel. Fala o Hatam Sofer, qual é a mitzvah de morar na terra de Israel? É habitar a terra de Israel, certo? Habitar a terra. Comprar apartamento ou alugar um apartamento. Morar aqui, viver aqui, trabalhar aqui. Essa é a mitzvah. A terra de Israel precisa estar habitada. Para ela estar habitada, precisa ter médicos, precisa ter engenheiros, precisa ter advogados, precisa ter motoristas, precisa ter high-tech, fotógrafos, precisa ter tudo. Então a pessoa que veio aqui, habita a terra de Israel, trabalha aqui, mora aqui, ele na verdade está cumprindo a mitzvah de Shuv Eretz Israel. Fala o Hatam Sofer, é impossível falar que nós, Yehudim, vamos acordar às 6 da manhã, até meia-noite vamos ficar na sinagoga estudando, e a mitzvah de Shuv Eretz Israel os árabes vão fazer. Eles vão arar os campos, eles vão regar, eles vão plantar, eles vão cuidar dos bancos, eles vão cuidar dos casamentos, do fotógrafo. Tudo isso é mitzvah de Shuv Eretz Israel, que nós não vamos fazer mitzvah de Shuv Eretz Israel. Então fala o Hatam Sofer, com certeza na terra de Israel, Rabi Ishmael está com a razão. Ou seja, aqui Rabi Shimon Bar Yochai não discute. Aqui que existe uma mitzvah de morar, de plantar, de arar, aqui todo mundo concorda, assim fala o Hatam Sofer, todo mundo concorda que você precisa mesclar as duas coisas. Você precisa mesclar, de um lado, o mundo espiritual, né, que esse é o mundo principal, o mundo da Torá e das mitzvot, mas com certeza você tem que dar
parte do seu tempo para cumprir a mitzvah de Yishuv Eretz Israel, que é plantar, arar. Muitos Yehudim vão ter que fazer isso. Não posso deixar isso nas mãos dos goim, deixar essa mitzvah tão importante nas mãos dos goim. Mas de todo jeito, o Nefesh HaChaim, ele traz essa discussão, e ele traz aquilo que a Gemara fala. A Gemara fala, olha, Rabim, muitas pessoas fizeram igual a Rabi Ishmael e tiveram sucesso. Ou seja, muitos mesclaram. Eles também trabalharam e também estudaram. Camovano que o estudo é sempre mais importante do que o trabalho, mas eles também trabalharam e também estudaram. E muitos fizeram igual a Rabi Shimon Bar Yochai e não tiveram sucesso. Ou seja, eles só estudaram, não se preocuparam com a Parnassá de maneira alguma, Lor Tabeyadam, não tiveram sucesso, não conseguiram ter sucesso naquilo que eles programaram para fazer para si mesmos. A pergunta é a seguinte. Rabi Shimon Bar Yochai, ele fala que o ideal é o estudo da Torá o tempo inteiro, 24 horas. Trabalho é bediavad. Ou seja, é quando o povo de Israel não faz a vontade de Deus, aí vão ter que trabalhar. Mas se o povo de Israel está fazendo a vontade de Deus, só estudar, só conexão com Deus, só Torá e Tfilah, sem trabalho. Ou seja, Rabi Shimon Bar Yochai explica que o pasuk ve'asafta deganecha vetiroshcha veitzarecha, que nós lemos ele no Kriyat Shema pelo menos 2 vezes por dia, que nós vamos no campo e vamos colher o nosso trigo, as nossas azeitonas, certo? O nosso vinho. Rabi Shimon Bar Yochai fala, esse pasuk está se tratando numa situação na qual o povo de Israel não faz a vontade de Deus. Porque quando o povo de Israel faz a vontade de Deus, aí é ve'agita bo yomam valayla, vão estudar a Torá o dia inteiro e a noite inteira. Peraí, nós lemos o Kriyat Shema pelo menos 2 vezes por dia. Vamos ler o que está escrito no Kriyat Shema. Ve'haya im shamoa tishmeu el mitzvotai asher anochi metzavetchem hayom. Certo? Se vocês escutarem as minhas mitzvot, que eu estou falando para vocês cumprirem elas, le'avai et Hashem Elokechem u'lovdo bechol levavchem u'bechol nafshechem, se vocês escutarem a Deus e cumprirem as mitzvot de Deus com todo o coração, certo? Qual vai ser a recompensa? A recompensa vai ser que você vai lá no seu campo, colher o trigo, colher as uvas, colher as azeitonas. Você vai ter parnassá, você vai ter comida. Rabi Shimon Bar Yochai fala que esse pasuk está se tratando de uma época que o povo de Israel não faz a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus real é que nós estudamos Torá e se conectamos com Ele, com Torá e Tfilah 24 horas, sem trabalhar. E o que o pasuk fala no Kriyat Shema, ve'asafta deganecha, que nós vamos colher a nossa plantação, nós vamos colher, ou seja, nós vamos trabalhar, é numa época que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas não é isso que está escrito no pasuk, Rabi Shimon Bar Yochai. No pasuk está escrito, ve'hayim shamoat tishmeu el mitzvotai, asher anochi metzavetchem hayom. Le'avai et Hashem Elokechem bechol. E vai acontecer quando vocês escutarem a Deus e trabalharem para Ele com todo o coração de vocês e com toda a alma de vocês. Qual vai ser a recompensa? A recompensa vai ser que você vai ter parnassá. Você vai lá colher o seu trigo, colher as suas uvas, as suas azeitonas. Então esse pastor não está falando de uma época que nós não fazemos a vontade de Deus. Então como Rabi Shimon Bar Yochai fala uma coisa dessas? Está clara a pergunta? Então vem o Nefesh HaChaim e fala o seguinte. Avala Inyan, a explicação para isso é a seguinte. Que vadai shein dat Rabi Ishmael. Rabi Ishmael, que ele fala, olha, eu tenho que mesclar as duas coisas. Eu tenho que também estudar, que é o principal. E também trabalhar. Rabi Ishmael com certeza não fala que na hora que eu estou trabalhando, eu preciso me desconectar do estudo. Ou seja, Rabi Ishmael, falando Nefesh HaChaim, eu não posso entender das palavras dele, Chaz v'Shalom entender das palavras dele, que eu tenho como se fosse 2 vidas. Eu tenho a minha vida religiosa, a minha vida da sinagoga, que eu vou lá algumas horas por dia, faço as minhas rezas, as minhas barachot, meu teilim, meu estudo de Torá. Eu tenho também a minha vida no trabalho. E nem sempre eu sou o mesmo.
No Beit HaKnesset eu sou uma pessoa que me comporta como no Beit HaKnesset. Mas quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Lá eu posso falar o que eu quero falar, eu posso fazer o que eu quero fazer. Certo? Fala o Nefesh HaChaim, com certeza não é isso que Rabbi Ishmael falou. Rabbi Ishmael está falando, olha, Anek Baem Minag Derech significa o principal é o estudo da Torá. O principal, a nossa vida verdadeira é a nossa vida espiritual. Só que nós vivemos no mundo material, então nós precisamos também dar bola para o mundo material. Mas não é que quando você vai para o mundo material e você vai trabalhar, vai conseguir o seu sustento, que isso representa a grande parte do mundo material da pessoa, não é que você vai se desconectar da Torá. Você vai estar naquela hora também conectado com o seu estudo. Sabe que nós fazemos sempre antes de uma mitzvah, uma brachá. Agora, existem mitzvot, que são mitzvot que elas aparecem várias vezes no dia. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, que isso aqui é ligado mais com os homens. Tefilim, por exemplo. A mitzvah de colocar tefilim, ela não é somente na tefilá de shacharit. Ela é o dia todo. Se você quer colocar tefilim 5 vezes por dia, você pode, não tem problema. Antigamente as pessoas andavam de tefilim o dia todo. Agora, o que acontece se eu coloquei tefilim de manhã e eu quero agora colocar tefilim em minchá? Então, de manhã eu coloquei tefilim e eu fiz brachá. Antes de qualquer mitzvah que nós fazemos uma brachá. As mulheres acendem velas de Shabbat, fazem a brachá. Sher kideshanu b'mitzvotav tzivanu leadlik ner shel Shabbat. Certo? Antes da gente pegar o lulav, a gente faz. Sher kideshanu b'mitzvotav tzivanu al netilat lulav. Antes de fazer netilat yadayim, que também é uma mitzvah, a gente faz. Sher kideshanu b'mitzvotav al netilat yadayim. Qualquer mitzvah que a gente vai fazer, a gente faz brachá antes da mitzvah. Agora, existem mitzvot que elas são Chad Pa'amiot, quer dizer, é uma mitzvah única por dia, por exemplo. Acender velas de Hanukkah. É uma vez por dia. Então, se eu acendi velas de Hanukkah às 5 horas da noite, 5 horas já é escuro, já acendi, eu quero acender às 6 de novo, não posso fazer de novo o brachá, porque eu já fiz a mitzvah, é uma vez por noite e acabou. Se eu já comi a matzah no Leila Seder, eu já fiz a brachá, Asher Kidishanu Mitzvah no Al-Khilat Matzah, e agora 11 da noite me deu uma vontade de... Terminei já o Seder, eu quero de novo fazer... Não, acabou, você já comeu uma vez, a mitzvah é única, uma vez por noite. Tefilin não é assim. Tefilin, a mitzvah ela é uma mitzvah mitmashechet, uma mitzvah que ela se estende no dia todo. A gente coloca shacharit por N motivos, mas é uma mitzvah que se estende no dia todo. Então se eu coloquei tefilin shacharit, e eu tirei ele, e agora eu quero colocar ele de novo em minchá, qual que é a halachá? De novo eu faço o brachá. Faço o brachá de novo pelo tefilin. A mesma coisa, eu estava com vontade de comer um pão. Fiz a mitzvah de netilat yadayim de manhã para comer pão. Agora meio-dia me deu fome de novo, eu quero de novo comer um pão. De novo eu preciso fazer netilat yadayim. De novo eu vou fazer brachá. Ah, mas eu já... Não tem problema. Toda vez que você faz uma mitzvah, certo? Você faz a brachá antes da mitzvah. E quando eu preciso fazer a brachá de novo? Quando teve um UFC, quando teve uma interrupção. Eu coloquei tefilin shacharit. Fiz brachá para o tefilin em shacharit. Tirei o tefilin, fui passear. Voltei meio-dia, teve uma interrupção grande entre o tefilin de manhã e o tefilin agora de minchá. Eu de novo vou fazer uma brachá, porque a brachá que eu fiz de manhã não é válida para o tefilin que eu vou colocar agora em minchá. O netilat yadayim que eu fiz de manhã não é válido para o netilat yadayim que eu vou fazer agora de tarde. Porque tem uma interrupção muito grande entre eles, então eu faço brachá de novo. Estudo de Torá, pessoal, é uma mitzvah que se estende ao longo do dia. Eu não estudo Torá o dia inteiro, porque eu tenho muitas coisas para fazer, mas ela se estende ao longo do dia. Não seria ideal se a pessoa fez brachá pelo estudo de Torá de manhã. De manhã, toda manhã, nós fazemos brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torá. Brachá para estudar a Torá. A pessoa vai lá, faz a brachá e estuda um pouquinho. Tem lá alguns psukim que ele fala de estudo de Torá. Agora o cara terminou a Tfilat Shacharit, foi trabalhar, trabalhou. Chega às 5 da tarde, vem no shiur. Nessas horas ele não estudou muita coisa, certo? Então ele deveria, antes de começar a estudar, de novo fazer a brachá. E ninguém faz brachá. Por quê? Teve uma interrupção enorme. Por que não faz brachá de novo? Resposta. Fala Urosh, Rabbeinu Asher. A pessoa está o tempo inteiro conectado com o estudo da Torá. Porque a vontade da pessoa íntima, na hora que ele está no trabalho, na hora que ele está em casa, na hora que ele está arrumando a vida material dele, é vir se conectar com a Torá. E ele nunca larga a Torá, porque a Torá está sempre acompanhando ele.
O estudo da Torá está sempre acompanhando ele. Ele precisa fazer as coisas de acordo com a Torá. Então não há uma interrupção. O tefilim, realmente, ele tirou da cabeça o tefilim. Colocou de manhã, tirou da cabeça, de tarde precisa fazer de novo brachá. O Netilat Yadayim que ele fez de manhã já esqueceu desse Netilat Yadayim, precisa fazer de novo brachá agora de tarde. Mas a Torá acompanha ele o dia todo. Ele nunca tira ela da cabeça. Então a brachá que ele fez de manhã vale para de tarde também. Assim fala o Rabbeinu Asher. Porque a pessoa nunca se desconecta. Ou seja, o Ikar não é quantas horas você trabalha e quantas horas você estuda. A pessoa pode trabalhar 10 horas, 9 horas, estudar 1 hora. Mas essa 1 hora de estudos vale mais do que as 9 horas que ele trabalhou. Ele dá mais valor para essa hora. Porque essa é a hora principal dele. E todas as 9 horas que ele estuda, que ele trabalha, ele só faz isso pelaquela hora que ele estuda. Esse é o principal da vida dele. Isso que fala Rabi Shmuel. Fala o Nefesh HaChaim. Rabi Shmuel não fala na hora que você, não fala que na hora que você trabalha você se desconecta do estudo. Não é isso que ele quer falar. Ele não quer falar que a pessoa ele precisa fazer as duas coisas e são duas coisas separadas que andam em paralelo. Não. São duas coisas que andam juntas. E na hora que a pessoa está trabalhando, que ele precisa trabalhar, ele está conectado com o estudo ainda assim. Na hora que ele pode, ele pega uma Mishnah e lê. Na hora que ele pode, ele escuta um shiurzinho. Porque ele está conectado com o estudo ainda, mesmo que ele está trabalhando. Rabi Shimon Bar Yochai fala, olha, não se desconecte. Rabi Shimon Bar Yochai fala, Bichlal, você tem que ficar estudando o tempo inteiro. Quando você se desconectou, significa que você já não fez a vontade de Deus. Então, o Nefesh HaChaim vai tentar explicar por que Rabi Shimon Bar Yochai fala que na hora que a gente vai trabalhar, não é uma época que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ali o Passuco fala que sim. Então ele fala o seguinte, olha, com certeza a opinião de Rabi Shmuel é que na hora que você vai trabalhar, não significa que você está se desconectando do estudo da Torá, certo? Ele fala, a Gemara traz que muitos fizeram igual a Rabi Shmuel e tiveram sucesso. E muitos fizeram igual a Rabi Shimon Bar Yochai e não tiveram sucesso. O que significa muitos? Então explica o Nefesh HaChaim o seguinte. Ainu Rabim Dafka. Fala o Nefesh HaChaim, כי ודאי שלכלל ההמון כמעט בלתי אפשר שיתמידו כל ימיהם רק בעסק התורה. שלא לפנות אף שעה מועטת לשום עסק פרנסת מזונות כלל. ועל זה אמרו באבות כל תורה שאין עמה מלאכה. אבל יחיד לעצמו שאפשר לו להיות אך עסוק כל ימיו בתורתו ועבודתו יתברך שמו, ודאי שחובה מוטלת עליו שלא לפרוש אף זמן מועט מהתורה ועבודה לעסק פרנסה חס ושלום, וכדעת רבי שמעון בר יוחאי. Vem o Nefesh HaChaim falar algo fantástico. Ele fala, olha, na verdade Rabi Shmuel e Rabi Shimon Bar Yochai, eles estão discutindo, mas a discussão deles é muito menor do que a gente pensa. Porque Rabi Shmuel, ele está falando para o público. Ele está falando para o povo de Israel como um todo. O povo de Israel como um todo não tem como falar, olha pessoal, não acabou, não tem mais trabalho, eu vou amanhã querer cortar o meu cabelo na Rusa, cadê o barbeiro? Está estudando. Eu vou querer comprar um leite na Macolet, cadê? A Macolet está fechada, não tem ninguém. Rabi Shmuel está falando para o público. O público não pode largar o mundo material e ir. Então, Rabim, Asuk Rabi Ishmael, Velol Tabeadam. Se muitos, desculpa, Rabim Asuk Rabi Ishmael, Velol Tabeadam. Rabim, a população, ela faz igual a Rabi Ishmael, isso aqui é o certo, ela tem sucesso. Agora, Rabim Asuk Rabi Shimon Bar Yochai, Velol Tabeadam. Se todo mundo fizesse igual a Rabi Shimon Bar Yochai, se Rabim, se toda a cidade de Ranana, todos os homens, de repente, todas as mulheres decidem, acabou, não tem trabalho. Acabou, a Ranana vai à falência. Lol Tabeadam. Rabi Shimon Bar Yochai está falando para o prata, falando para quê? Olha, você Yehudi, se você se conhece, e você sabe que você combina, que você sabe que a tua alma é propícia para estudar a Torá o dia inteiro, e que você não precisa trabalhar, você precisa ter essa conduta. Que não é para todo mundo. Que não é para todo mundo. Ou seja, ele está falando para pessoas individuais, pessoas especiais. Rabi Shimon Bar Yochai é como se fosse... Essa é a ideia. Rabi Shimon Bar Yochai fala, trabalhar é bediavad, isso que ele acha. Mas ele não está falando para Rabim. Ele não está... A ideia dele não pode ser global. Rabim Asuk Rabi Shimon Bar Yochai Velol Tabeadam. Quando todo mundo faz igual a Rabi Shimon Bar Yochai, não vai dar certo. Porque Rabi Shimon Bar Yochai está falando para pessoas individuais específicas. Tem pessoas na nossa geração, nas gerações anteriores, que são pessoas meio hadim, que nasceram com uma conexão muito forte com a Torá, com as mitzvot, com Deus. Reb Chaim Kanievski, certo? Que conseguem estudar a Torá 20 horas por dia. Rav Eliashi, o Stapler, o Lubavitcher Rebbe, esses conseguem.
mas não são rabim, são yechidei sgulá, são pessoas especiais. Esses podem andar no caminho de Rabi Shimon Bar Yochai. Agora, explica o Nefesh HaChaim. Venei pasuk ve'asavta deganecha umotza miklal parashat ve'aya. Esse pasuk que fala que você vai lá colher o seu campo, colher o seu trigo, a sua plantação, ela está falando, ela está dentro da parashat de Ve'ayim Shamoah, que toda ela fala Belashon Rabim. Toda essa parashat fala Belashon Rabim, ou seja, ela está falando para a população. Ve'ayim Shamoah tishmeu el mitzvotai. Se vocês escutarem, diferente da primeira parashat que ela fala Bechol levavcha, o Bechol nafshecha, ela fala para o particular. A segunda parashat do Shema Yisrael, ela fala para o público. Ve'ayim Shamoah tishmeu el mitzvotai. Bechol levavchem, o Bechol nafshechem. Está falando para o plural, para várias pessoas, certo? Agora, de repente, o pasuk que fala sobre colher o trigo, colher as uvas, ele fala no singular, não fala no plural. A parashá inteira está falando no plural. Esse pasuk que fala sobre a colheita, de repente fala no singular. Ve'asavta deganecha, nemar belashon yachid. Por isso, Rabi Shimon Bar Yochai entendeu, לכן קרא אלי אינו עושה רצונו של מקום, כשמפנה עצמו אף מעט לעסק פרנסה. Se você vai, você que pode, você pode se conectar com Deus, trabalhar para Ele com todo o seu coração, e você não tem, você é um único, você é um particular, você é um indivíduo específico, se você larga isso para ir se conectar com a Parnassá, para ir para o mundo do trabalho, você está fazendo um erro. Mas está falando para uma pessoa especial. Não está falando para todo mundo. Está claro até aqui? Vamos continuar. Veiadua, é sabido que os Kruvim, esses anjos, um deles representava Deus e outro representava o povo de Israel. E na hora que eles estavam ligados, abraçados, dava para ver, certo? De acordo com a amidá deles, dava para ver a situação do povo de Israel de uma maneira milagrosa. Agora, se os Kruvim eles ficassem olhando um para o outro de uma maneira reta, como dois bons amigos que olham cara a cara, se essa era a situação do povo de Israel, então Gama Kruvim amdu as penem mishel achiv. או אם הפכו פניהם מעט ומצד יצדודי. כן היה ניכר העניין תכף בקרובים. או אם חס ושלום יפנו עורף, גם הקרובים כרגע יפנו והפכו פניהם איש מעל אחיו לגמרי, חס ושלום. Ou seja, a situação dos Kruvim, ele traz aqui vários mekorot para isso. Eles se comportavam, ficavam parados de acordo com a situação do povo de Israel. Aí continua o Nefesh HaChaim. Não terminamos ainda, estamos no meio do capítulo, é um pouco complexo. Fala o Nefesh HaChaim. Dora Midbar, a geração do povo de Israel, que estava no deserto depois da saída do Egito, eles trabalhavam ou não trabalhavam? Não trabalhavam. Não trabalhavam. Como eles comiam? Man, vinha de Deus. Não precisavam lavar roupa, não precisavam pagar aluguel. Vida boa. Está escrito que a Torá foi dada para aquela geração. A Torá foi dada para aquela geração. Porque é uma geração que não tem que trabalhar. Eles receberam a Torá. A verdade, até perguntam, na verdade, a meta é chegar na terra de Israel e sim trabalhar. Então, por que precisamos passar por esses 40 anos? Então, uma das respostas que falam aqui, Kadosh Baruch Hu queria colocar a Torá no nosso DNA. Então, precisamos 40 anos ficar no deserto para que a Torá entrasse no nosso DNA. Então, depois agora a gente pode trabalhar, mas ela já está dentro, já está embutida dentro de nós. Bom, de todo jeito, essa geração não precisava se preocupar com Parnassá Klal, certo? Então, na hora que construíram o Mishkan, e fizeram o primeiro Aron do Mishkan, o povo de Israel estava na situação que eles não tinham trabalho material. Eles estavam conectados com Deus o tempo todo. Como então estava a situação do povo de Israel naquela hora? De frente mamash, Pneem Mishel Achiv. Mas na época de Shlomo HaMelech, que nós já estávamos na terra de Israel, e o povo de Israel já precisava o quê?
trabalhar, e o estudo da Torá não era Prioridade? não era Prioridade. 100%, não era 100%, Prioridade. porque eles precisavam também se ocupar com Parnassá. Então, como ficavam os Kruvim? Um pouquinho de lado. Um pouquinho de lado. E essa opinião é a opinião de Rabi Shimon Bar Yochai. Ou seja, Rabi Shimon Bar Yochai ele fala, olha, o ideal do mundo é que os Kruvim, um de frente ao outro. Que o Yehudi se conecte com Deus 100%. Esse é o ideal. Na época do deserto, primeiro o Mishkan, não tinha trabalho, uma conexão total com Deus, os Kruvim ficavam assim, um de frente para o outro. Face to face, cara a cara. Mas na época do primeiro Beit HaMikdash, Shlomo HaMelech, terra de Israel, tinha trabalho. Muitos não podem fazer igual a Rabi Shimon Bar Yochai. A população tem que trabalhar. Então os Kruvim não estavam assim, estavam quase lá. Porque de acordo com Rabi Shimon Bar Yochai, isso não é o ideal. De acordo com Rabi Shimon Bar Yochai, isso aqui é uma situação que é a situação da população, mas não é o ideal. O mundo, quando for metukan, quando for chegar no seu tikkun, no seu nível final, não vai ser assim. Por isso ele fala que estava um pouquinho virado. Porque era uma época que nós não estávamos... O que significa que nós não estávamos fazendo a vontade de Deus? Significa que não é o ideal, não é o 100%. Mas essa é a opinião de Rabi Shimon Bar Yochai. A opinião de Rabi Shmuel não é assim. A opinião de Rabi Shmuel é que mesmo na época da terra de Israel, do trabalho, tudo dependia da situação do povo de Israel. Se o povo de Israel trabalhava para Deus como se deve, independente se trabalhava ou não, os Kruvim ficavam face to face. Se o povo de Israel não trabalhasse para Deus como se deve, os Kruvim viravam um a cara para o outro. Viravam para o outro lado. Deu para entender? Ou seja, Rabi Shimon Bar Yochai ele sustenta que mesmo que o que ele fala é para pessoas individuais, mas ele acha que assim tem que ser. Esse é o ideal. O resto não é o 100%. Já Rabi Shmuel fala, não. Você pode trabalhar e estudar. Na hora do trabalho você está conectado também com o estudo. Mesmo que você não está 100% conectado, mas você está conectado. Isso é o suficiente, é assim que precisa ser. Individual, particular, não importa. Assim que precisa ser. Rabi Shimon Bar Yochai fala, não. O ideal não é esse. Depende da conduta no trabalho. Depende da conduta, mas de acordo com o Rabi Shimon Bar Yochai, qualquer trabalho já desce de nível, porque não vai ser a mesma coisa. Mas não é Rabim. Rabim não podem fazer igual a Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Shimon Bar Yochai ele fala, olha, está falando de uma pessoa. Esse quando ele deixa, ele vai lá fazer a colheita dele, isso aqui, ele não está fazendo a vontade de Deus. É uma época que ele não está fazendo a vontade de Deus. Mesmo que o povo de Israel como um todo está fazendo a vontade de Deus, mas aquele que deixa para fazer isso, ele não está fazendo a vontade de Deus. Que tenha a qualidade, Que tem a qualidade de poder estudar. Que tem a qualidade de poder estudar. Ele poderia estar, mas ele não está. Mas, de novo, Rabi Shmuel é a conduta para o povo. Rabi Shmuel é a conduta que nós devemos adotar. Vadai na terra de Israel, como falou o Hatam Sofer. Essa é a conduta, que a pessoa tem que mesclar os dois mundos. Agora, de acordo com Rabi Shimon Bar Yochai, os Kruvim não estavam olhando um para o outro, por quê? Não é a situação. Porque não é a situação ideal. E de acordo com o Rabi Shmuel, não. De acordo com o Rabi Shmuel, os Kruvim ou olhavam um para o outro fixo, ou olhavam um para cada lado. Porque de acordo com o Rabi Shmuel, mesmo na terra de Israel, que nós meio que nos desconectamos do mundo espiritual, da Torá e das mitzvot, e nos conectamos no mundo material, mas mesmo na hora que nós estamos nos ocupando com o mundo material, nós estamos conectados com Deus. Tá claro? Finalizando. Fala o Nefesh HaChaim. Ele pergunta algo fantástico. No final do Perek. Um cruvo, um anjinho representa Deus. O outro representa o povo de Israel. Estão olhando um para o outro. O povo de Israel está fazendo a vontade de Deus. Estão brigados. O povo de Israel não está fazendo a vontade de Deus. Pergunta ao Nefesh HaChaim. Eu entendo
que o anjo que representa o povo de Israel, ele se mexe, certo? Mas o querub que representa a Deus, por que ele se mexe? Aí Deus ele não sofre nenhuma mudança, certo? Vou ler para vocês o que ele pergunta. Alô akruv sheramaz alav yitbarach shemo tzrichim lamid yashar mamash. O querub, o anjo que representa a Deus, aquela criança que representa a Deus, deveria sempre ficar reta. Deus está sempre olhando. O povo de Israel que às vezes vira a cara. Porque os dois kruvim mudam a situação deles. Tanto de acordo com Rabi Ishmael, tanto de acordo com Rabi Shimon Bar Yochai. Eles mudam, certo? Por que eles mudam? De acordo com Rabi Ishmael é uma mudança total. Ou estão olhando um para a cara, ou de acordo com o Rabi Shimon Bar Yochai, não. Nessa época estão um pouquinho virados. Porque não é o ideal. Então estão um pouquinho virados para demonstrar que não é o ideal. Ok, Deus está sempre no ideal. Deus nunca vira. Quem vira é o povo de Israel. Então um deveria ficar continuando reto e o outro virou a cara. Por que os dois viram a cara? Responde o Nefesh HaChaim, baseado no mesmo Yesod, no mesmo fundamento que falamos nos outros Shurim. A revelação de Hashem no mundo, a energia que Hashem traz para o mundo, depende de nós. Quando nós viramos a cara para Ele, Ele também vira a cara. Ou seja, é como se fosse que Ele tira a energia dele daqui. É como se fosse que Ele deixa de mandar aquilo que Ele gostaria de mandar para cá. Porque a face de Hashem, para ser revelada ao mundo, para ser revelada a nós, depende de nós. Quando nós viramos, é como se fosse que Ele também virou. E isso representava os kruvim. Zéu, isso que eu queria falar hoje. Mas nada, já continuamos no próximo shiur.